Seja bem-vindo ao canal da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Para que o escritório funcione e funcione normalmente, tendo qualidade e produtividade, existem dois tipos de tarefas: as tarefas técnicas e as tarefas administrativas. E cada um desses dois grandes grupos de tarefas, as tarefas técnicas e as tarefas administrativas, ainda são divididos em três tipos: tarefas técnicas de nível superior, de nível médio e de nível operacional, e tarefas administrativas de nível superior, de nível médio e de nível operacional. Então, são 6 tipos de tarefas realizadas no seu escritório. E esse é o assunto desse episódio número 12 da série Empreendedorismo e Planejamento Estratégico para Engenheiros, da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Não saia daí. Sabe o que a Mútua pode fazer por você e sua família? A Mútua é parte do sistema Confea-CREA, que atua para valorizar os profissionais das áreas tecnológicas. Ela é o braço direito que apoia esses profissionais quando eles mais precisam. Com um programa de inclusão, previdência complementar, planos de saúde, seguros e financiamentos, além de benefícios exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência. Agora você já sabe, a Mútua é uma parceria para o seu futuro. A Mútua é para todos. Muito bem. O que são tarefas técnicas? Tarefas técnicas são aquelas tarefas geralmente associadas à produção do serviço que o escritório entrega ao cliente. Se você faz projeto, tudo que diz respeito à produção de projeto, tudo que é técnico da produção de projeto, são tarefas técnicas. Já as tarefas administrativas são aquelas tarefas de manutenção do escritório, coisas que dizem respeito à entrega de uma estrutura para que o profissional produza o projeto. Para fazer o projeto, por exemplo, o profissional precisa de um computador, de uma cadeira, do ar-condicionado, energia elétrica, internet. Precisa cuidar dessas coisas todas e ter em conta que o seu cliente não vai comprar a sua internet, nem a sua energia, nem a iluminação, nem cadeira, nem mesa. Ele vai comprar o projeto, ou seja, aquilo que você faz quando está realizando as tarefas técnicas. Ainda assim, você precisa cuidar dessas outras coisas. E cuidar dessas outras coisas são as tais tarefas administrativas. Vamos falar primeiro das tarefas técnicas. As tarefas técnicas de nível superior são aquelas que exigem conhecimentos técnicos e esses conhecimentos técnicos somente podem ser obtidos em um curso universitário, em um curso superior, porque são tarefas que exigem realmente um conhecimento muito profundo. Existem tarefas técnicas que são importantes dentro do processo, mas elas podem ser aprendidas em menor tempo. E aí a gente não chama de tarefas técnicas de nível superior. Chamamos de tarefas técnicas de nível superior aquelas que realmente ninguém consegue aprender em algumas semanas ou meses. Alguns níveis de cálculo, alguns níveis de entendimento de física, de matemática, de técnicas ou tecnologias específicas. Realmente você demora muito tempo para aprender essas coisas. Outra coisa que chamamos de tarefas técnicas são aquelas que exigem uma responsabilidade técnica que somente é atribuída a quem tem o registro em um conselho profissional. No nosso caso, o CREA. Portanto, alguém que tenha a atribuição profissional. Mas existem no escritório as tarefas técnicas de nível médio, que são também tarefas que estão relacionadas à produção do serviço, mas que podem ser aprendidas num curso técnico de nível médio. São coisas que você consegue ensinar para alguém em 6 meses, 8 meses, 1 ano. Não precisa 5 anos de faculdade para que a pessoa aprenda a fazer determinadas coisas que são tarefas técnicas. Então, essas são as tarefas técnicas de nível médio. E tem ainda aquelas tarefas técnicas de nível operacional, que são também atividades que dizem respeito ao processo produtivo do projeto, mas que podem ser feitas por pessoas sem grande qualificação.
aquelas tarefas que podem ser ensinadas em alguns dias, no máximo algumas semanas. Exemplos de tarefas técnicas de nível operacional: tirar cópia, dobrar papel, montar pasta, fazer digitalização de uma tabela. Veja que não é conceber a tabela nem encontrar os números para a tabela, mas simplesmente transcrever números e outras informações para a tabela. Tudo isso são tarefas que você não leva mais do que alguns dias ou semanas para ensinar para a pessoa. Portanto, são tarefas de nível operacional. A gente poderia chamar isso de trabalho braçal do escritório, mas vamos chamar de tarefas operacionais. No outro lado do triângulo, existem as tarefas administrativas. O que são as tarefas administrativas de nível superior? São aquelas funções exercidas geralmente pelo proprietário ou por gerentes. São tarefas que exigem decisões estratégicas, porque elas têm a ver com responsabilidades administrativas e gerenciais. São tarefas que dizem respeito ao funcionamento do escritório, mas que são estratégicas ou que dizem respeito ao funcionamento do curto, médio e longo prazo do escritório. A falta de maturidade administrativa de muitos profissionais acaba fazendo com que muitas dessas tarefas sejam negligenciadas. Existem também as tarefas administrativas de nível médio, que são também tarefas ligadas ao suporte, à estrutura de funcionamento do dia a dia do escritório, mas que podem ser assumidas, executadas e resolvidas por pessoas que têm um treinamento de nível médio, que tenham eventualmente cursos de 6 meses, um ano. Não é necessário ter alguém com nível superior para resolver aquelas tarefas, embora sejam tarefas administrativas. E além dessas duas, existem as tarefas administrativas de nível operacional, que a gente poderia também chamar de trabalho braçal do escritório, e que são as coisas práticas do dia a dia, as rotinas do dia a dia, que podem ser assimiladas, que podem ser ensinadas para pessoas que não têm um nível superior e que não tenham, às vezes, nem nível médio, porque são coisas que você consegue ensinar de forma muito simplificada. É importante você ter em mente o que é tarefa técnica e o que é tarefa administrativa, porque muitas vezes no escritório de engenharia, especialmente em escritórios pequenos, é comum que a assistente administrativa seja também uma assistente técnica. Então ela faz tarefas técnicas e faz tarefas administrativas. É importante você ter em mente quando ela está fazendo uma coisa e quando está fazendo outra, para distribuir melhor essas responsabilidades. Bom, o que nós normalmente pensamos sobre a quantidade dessas tarefas? Quando a gente sai da faculdade, nós pensamos que num escritório de engenharia, o triângulo é todo vermelho, ou seja, que eu vou abrir o escritório e tudo o que eu fizer está ligado à área técnica, porque nós somos essencialmente técnicos. Depois a gente descobre que não é bem assim. Aliás, depois você começa a ter a sensação de que metade de tudo que você faz no escritório é técnico e a outra metade não é técnico, é administrativo. Mas, na verdade, o triângulo tem essa forma aqui. Não, você não está vendo errado. Apenas 25% das tarefas são técnicas e dizem respeito à elaboração técnica dos projetos. E 75% tem a ver com a gestão do negócio, com a administração, com o suporte do escritório. Isso aí pode não parecer razoável, mas é razoável sim. Os números dizem isso de forma muito clara. E não é um chute ou apenas a minha opinião. Eu já trabalhei com várias empresas grandes de engenharia, empresas com 150, 200 empregados. E a proporção entre o pessoal da área técnica e o pessoal da área administrativa é exatamente essa daí, 25% e 75%. Qualquer empresa de engenharia que tenha 15, 20 ou 30 empregados, ou seja, quando ela começa a crescer, ela começa a se dar conta de que o triângulo vai tender para esses 25, 75 aí. E por que isso não acontece em escritórios pequenos? O que acontece nos escritórios pequenos é que muito desse trabalho acaba sendo feito pelo pessoal que deveria estar se dedicando aos trabalhos técnicos. Ou, o que é mais comum, acaba não sendo feito mesmo. Não importa quantas pessoas efetivamente trabalham no seu escritório. A primeira coisa que você precisa fazer é organizar os cargos e funções para distribuir as tarefas e responsabilidades de forma inteligente e produtiva.
A gente já viu que no escritório de engenharia existem tarefas técnicas e tarefas administrativas. Agora vamos ver como é que essas tarefas devem ser distribuídas no escritório. Mas antes eu preciso dizer uma coisa importante e talvez surpreendente para você. Não importa o tamanho do seu escritório e quantas pessoas efetivamente trabalham nele. No seu escritório existem pelo menos 11 cargos ou funções com as suas respectivas tarefas e responsabilidades. Esses cargos e funções típicos de um pequeno escritório de engenharia são os seguintes: diretor, gerente de marketing, assistente de marketing, vendedor, gerente de produção, que é o gerente técnico, projetista, que normalmente é o engenheiro, assistente de projetista, consultor do projetista, gerente do RH, gerente financeiro e assistente administrativo. Mesmo que o seu escritório seja apenas você e um assistente, esses cargos e funções estão ali. Se tiver 2 ou 3 sócios, mais 2 ou 3 empregados, melhor levar essa lista bem a sério, pois isso poderá facilitar muitas decisões. Para cada um desses cargos ou funções, existe um conjunto de atribuições, um conjunto de tarefas e responsabilidades. E, igualmente, para cada um desses cargos ou funções, deve ser estabelecida uma remuneração. Numa empresa pequena, com apenas 2 ou 3 pessoas trabalhando, todos terão de assumir tarefas e responsabilidades correspondentes a mais de um cargo ou função. E, portanto, esses cargos ou funções são a primeira base para a definição da remuneração do profissional, seja ele sócio ou apenas empregado. As tarefas e responsabilidades em um escritório de engenharia e arquitetura podem e devem ser representadas numa distribuição por cargos e funções sob a forma de um organograma, que você vai poder depois fazer o download no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Isso ajuda a entender melhor o quem é quem e quem faz o que no escritório de engenharia. Vamos dar uma olhada mais de perto. Comecemos pelo diretor. O diretor é a pessoa responsável pela administração da empresa. Responde legal e juridicamente pelo escritório. Assina os documentos e os contratos. Decide as estratégias da empresa. Conduz a execução do plano de negócio. E tem a palavra final nas questões em que a sociedade esteja dividida. Cabe ao diretor as seguintes tarefas e responsabilidades: assinar os documentos legais da empresa, assinar os contratos que a empresa celebra com clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais, assinar as ordens de pagamento, ser o guardião das senhas, das contas bancárias e dos cartões de crédito, definir o escopo dos serviços oferecidos ao mercado, o que está incluído e o que não está incluído, os elementos principais e os acessórios, implementar o plano de cargos, funções e remunerações, determinar os clientes de interesse do escritório, determinar os serviços que serão disponibilizados ao mercado pelo escritório, determinar as parcerias comerciais, determinar as parcerias técnicas, elaborar os relatórios de prestação de contas para os sócios e investidores e assumir a responsabilidade civil e comercial pelos produtos que a empresa disponibiliza ao mercado. O gerente de marketing é a pessoa responsável por administrar a relação da empresa com o seu mercado. Isso requer visão, inteligência e pensamento estratégico. Não se trata apenas de fazer a divulgação dos produtos ou desenvolver técnicas de vendas. Tampouco cuidar apenas da comunicação da empresa com os potenciais clientes. O gerente de marketing deve se preocupar com todos os aspectos e políticas da empresa que possam impactar a percepção que as pessoas no mercado possam ter da empresa ou dos seus produtos. O gerente de marketing deve ser capaz de analisar o mercado de forma ampliada, considerando todos os stakeholders da empresa, e dimensionar os efeitos das ações e das omissões da empresa sobre cada um dos segmentos analisados. Cabe ao gerente de marketing as seguintes tarefas e responsabilidades: fornecer à empresa permanentemente uma análise atualizada do mercado, considerando a relação da empresa com todos os seus stakeholders. Analisar e definir os clientes de interesse do escritório. Analisar os serviços que serão disponibilizados ao mercado pelo escritório. Planejar e executar os ambientes de trabalho no que diz respeito ao impacto que eles terão na percepção que os clientes podem vir a ter sobre o escritório e sobre seus produtos. Negociar as parcerias comerciais. Definir as diretrizes de prospecção e abordagem de novos clientes. Definir o modelo geral para os contratos de prestação de serviços. Conceber as estratégias de obtenção de diferenciais competitivos, que terão como decorrência a vantagem competitiva. Administrar os canais de comunicação do escritório com o mercado.
telefones, aplicativos de mensagem, website, e-mail, canal no YouTube, redes sociais. O assistente de marketing é o responsável por grande parte dos trabalhos operacionais ligados ao marketing da empresa. Cabe ao assistente de marketing as seguintes tarefas e responsabilidades: planejar e executar os impressos de comunicação institucional do escritório, cartão de visitas, folder, portfólio. Conceber e executar a identidade visual do escritório, bem como todos os instrumentos de comunicação direta. Planejar e executar as campanhas de promoção do escritório e dos serviços oferecidos ao mercado. O vendedor é o ponta de lança do marketing. É a pessoa que utiliza-se de todos os recursos de marketing da empresa para finalizar o processo de captação, negociação e venda dos serviços do escritório. Cabe ao vendedor as seguintes tarefas e responsabilidades: planejar e executar os contatos de prospecção de novos clientes, atender os clientes que procuram pelo escritório, elaborar as propostas comerciais a partir de modelos que foram definidos pelo gerente de marketing, conduzir as negociações comerciais com os clientes, manter registro e controle das negociações em andamento, elaborar os contratos de prestação de serviços a partir do modelo geral, fechar as negociações, obter a documentação do fechamento do negócio, assinatura do aceite na proposta ou no contrato de serviço, e conduzir as ações de pós-venda. Gerente de produção, que é o gerente técnico. O gerente de produção é responsável por desenvolver a capacidade produtiva da empresa e tornar idiosincráticos os recursos de capital humano no processo produtivo. Cabe a ele organizar o trabalho, distribuir as tarefas e conectar as competências para que os serviços sejam realizados com a maior eficiência e eficácia. Ele não é necessariamente o operador da produção. Ele simplesmente concebe, determina e controla o processo produtivo, em sintonia com as estratégias da empresa. Observe-se que aqui, no lado, nós temos o gerente de produção de obras. Esse quadro se aplica ao escritório que possui essas duas atividades, e as tarefas são basicamente as mesmas. Cabe ao gerente de produção as seguintes tarefas e responsabilidades: fazer pesquisa sobre novos materiais ou tecnologias de projeto, desenvolver os algoritmos, sistematizar os procedimentos de produção dos projetos, desenvolver os manuais internos de procedimentos operacionais, elaborar o manual de uso e manutenção dos produtos fornecidos, elaborar os protocolos de entrega dos projetos, assumir a responsabilidade técnica pela execução, sua própria, de empregados ou de terceiro, das tarefas que resultem nos projetos que o escritório disponibiliza ao mercado, negociar parcerias técnicas para a elaboração dos projetos, fazer os contatos técnicos de pós-venda, definir, em sintonia com o gerente de recursos humanos, o perfil das pessoas que farão parte da equipe de projetos do escritório, distribuir as tarefas da equipe de projetos, definir os arranjos de espaço físico e equipamentos para que os projetos sejam adequadamente produzidos, determinar, medir o tempo necessário para a execução de cada etapa dos projetos elaborados no escritório, estabelecer estratégias de controle de material de consumo na produção do projeto, revisar e orientar correções para todas as etapas do projeto, garantindo a qualidade do produto final entregue ao mercado. O projetista no escritório de engenharia é o operador do processo produtivo. É ele que vai efetivamente realizar as tarefas que resultam no produto que será entregue ao cliente. Numa metáfora futebolística, o projetista seria o centroavante. É o jogador para o qual o time inteiro joga. É o jogador do qual se espera a finalização certeira, o chute a gol, sem defesa. O projetista é o profissional que realiza tecnicamente o trabalho que é oferecido ao mercado e pelo qual o cliente paga a empresa. Todas as tarefas técnicas ligadas à produção dos serviços do escritório são atribuições do projetista. Cabe ao projetista as seguintes tarefas e responsabilidades: manter-se atualizado sobre as novidades da ciência e tecnologias ligados aos serviços oferecidos no escritório, analisar tecnicamente os problemas apresentados e propor as soluções adequadas, fazer os estudos preliminares e consultas prévias, fazer os estudos de viabilidade técnica, entrevistar os clientes, fazer os levantamentos de campo, definir as soluções para os projetos, tomar as decisões técnicas, fazer as especificações dos materiais a serem utilizados nas obras projetadas, definir os desenhos, quadros, diagramas, planilhas, tabelas, relatórios, redigir as memórias descritivas e fazer o levantamento quantitativo das listas de material. O assistente do projetista é um profissional que deve ter ótimos conhecimentos técnicos sobre o trabalho que está sendo feito. Caberá a ele assumir as tarefas que exigem mão de obra qualificada, mas que não exigem responsabilidade técnica nem demandam decisões de projeto. Eventualmente, mas sempre supervisionado por um profissional, a função de assistente de projetista pode ser assumida pelo estagiário,
que é um estudante de graduação para o qual a empresa oferece uma oportunidade de obter conhecimento prático sobre o funcionamento do escritório e sobre o conhecimento do processo de produção de serviço. Ele deve passar por todos os setores do escritório para entender o processo completo do serviço. Cabe ao assistente de projetista as seguintes tarefas e responsabilidades: fazer desenhos, montar planilhas e tabelas, adaptar as memórias descritivas, montar cronogramas de projetos e obras, fazer orçamento de obras, elaborar modelos e bases para a biblioteca de software de modelamento, BIM, fazer os registros da obra em fotografia ou vídeo, providenciar as cópias e montar os projetos e relatórios para entrega ao cliente, montar as pastas de serviço realizado, digitar formulários técnicos e digitalizar dados de levantamento de campo. A figura do consultor de projetista foi criada no Protocolo 89 como uma forma de situar a figura de um profissional no escritório que atua perifericamente no trabalho de outro profissional. Ele, o consultor de projetista, não é responsável por aquele projeto, mas, eventualmente, tem conhecimentos e experiências que podem ser úteis ao trabalho. Observe-se que o consultor do projetista não trabalha efetivamente no projeto, apenas contribui com a sua experiência e com as suas análises. Cabe ao consultor do projetista as seguintes tarefas e responsabilidades: analisar tecnicamente os problemas apresentados e propor soluções adequadas, fazer diagnósticos, participar da entrevista com o cliente e fazer a revisão técnica do projeto. O gerente de recursos humanos é responsável pela montagem e manutenção da equipe de trabalho do escritório. Cabe a ele criar as estratégias de captação e fixação de recursos de capital intelectual para a empresa, fortalecendo esse importante potencial de diferenciação competitiva. Cabe ao gerente de recursos humanos as seguintes tarefas e responsabilidades: planejar o plano de cargos, funções e remunerações, planejar e executar os processos seletivos, planejar e organizar o treinamento do pessoal, negociar férias, feriados e folgas com os empregados, negociar o dia a dia com os empregados, atrasos, faltas, folgas, adiantamento, férias, e distribuir e coordenar as tarefas da rotina do dia a dia dos empregados, que é a ordem do dia. O gerente financeiro é responsável pela elaboração das estratégias de registro e controle dos recursos financeiros da empresa, desde a sua captação até as formas de pagamento adotadas. Cabe a ele criar facilidades para o acesso aos recursos financeiros e desenvolver os melhores e mais eficazes métodos de registro e controle do dinheiro da empresa, para garantir que os resultados sejam sempre muito positivos. Cabe ao gerente financeiro as seguintes tarefas e responsabilidades: controlar o movimento das contas bancárias, administrar o contato com os bancos e outros órgãos financeiros, controlar o fluxo de caixa, fazer o controle da contabilidade, efetuar as cobranças, efetuar os pagamentos dos bancos ou diretamente aos credores, controlar o extrato das contas de telefone, de internet, de energia e outras contas, estabelecer as estratégias de controle do material de consumo, fazer análise financeira dos orçamentos recebidos, fazer análise financeira das propostas comerciais emitidas pelo escritório, aprovar os investimentos, providenciar a abertura de alternativa de recebimento, manter atualizado o inventário patrimonial da empresa, determinar o custo fixo operacional do escritório, que é o custo mensal, determinar os custos diretos de produção de cada serviço disponibilizado pelo escritório ao mercado e determinar os preços dos serviços oferecidos ao mercado pelo escritório. Geralmente, nos escritórios, a assistente administrativa é conhecida como secretária. Essa denominação, no entanto, deve ser evitada, uma vez que secretariado é uma profissão regulamentada de nível superior, com implicações sindicais muito importantes. Em outras palavras, só chame a sua assistente administrativa de secretária se ela for, de fato, uma secretária. Converse com o seu contador sobre esse assunto. O assistente administrativo é o empregado responsável pelas tarefas e responsabilidades ligadas à rotina do dia a dia do escritório. Pode estar, e geralmente está, a serviço de todos os gerentes da área administrativa: produção, recursos humanos, financeiro e marketing, além do diretor. Nesse organograma, você vai perceber um número na frente de cada uma das tarefas do assistente administrativo. O que acontece é que esse profissional atende, é subordinado, ao diretor e a todos os gerentes. Observe-se que na linha de saída de cada um dos cargos de diretor e gerentes aparece um número. Então, o número que aparece na frente da tarefa do assistente administrativo corresponde à origem da demanda. Cabe ao assistente administrativo
as seguintes tarefas e responsabilidades: manter a organização e a ordem no escritório, receber os e-mails e despachar as urgências, acionar e administrar os fornecedores operacionais, controlar e providenciar a documentação dos veículos, controlar e providenciar as licenças de software, organizar e dar suporte aos computadores, abrir o escritório, atender o telefone e anotar recados, levar e trazer documentos dos órgãos públicos, verificar o estoque de materiais de consumo, fazer a lista de compras, despachar as encomendas e correspondências, enviar cartões de aniversário, Natal e outras congratulações, fazer o registro e atualização no cadastro de clientes, fornecedores e parceiros, atualizar o registro de serviços em andamento, preencher a ART ou RRT, no caso dos arquitetos, providenciar a documentação necessária, ART, cartas, formulários, protocolos, controlar a folha de pagamento e encargos sociais correspondentes, fazer controle do extrato das contas do telefone, água e energia, organizar documentos para enviar ao contador, fazer o controle de contabilidade e fluxo dos documentos, fazer eventuais contatos para cobrança, emitir as notas fiscais e recibos, e fazer os lançamentos de contas a receber e contas a pagar. Um exemplo para ilustrar essa situação. Digamos que dois engenheiros, Pedro e Paulo, pode ser dois arquitetos, ou um engenheiro e um arquiteto, sejam sócios em um escritório. Eles têm uma assistente administrativa e um estagiário. Por acordo entre eles, Pedro é o diretor da empresa. Essa função pode ser alternada, por exemplo, cada um deles permanece diretor por 3 anos, e então o cargo é repassado para outro sócio. Pedro, portanto, assume todas as tarefas e responsabilidades do diretor e recebe também a remuneração correspondente a esse cargo. Essa remuneração é definida pelo acordo entre sócios, um anexo do contrato social que a gente viu no episódio número 7. Os dois, Pedro e Paulo, fazem projetos e outras atividades técnicas. Portanto, os dois assumem as tarefas e responsabilidades de projetista. Recebem também os valores correspondentes a essas tarefas e responsabilidades. Paulo é um bom negociador e tem boas noções de marketing. Por isso, ele assume as tarefas e responsabilidades de gerente de marketing. Pedro, por sua vez, entende de contabilidade e economia e, por isso, assume as tarefas e responsabilidades do gerente financeiro. As tarefas de gerente de recursos humanos ficam com o Paulo, as de gerente de produção com o Pedro. Para cada grupo de tarefas e responsabilidades, cada um recebe a remuneração correspondente, que está lá no acordo entre os sócios. Pedro e Paulo precisam assumir algumas tarefas da assistente do projetista, e o estagiário assume as funções de estagiário. Não esqueça que o estagiário está ali no seu escritório principalmente para aprender, não para produzir. E a assistente administrativa cuida das tarefas de nível médio e operacionais da administração do escritório. Você já deve ter percebido que existem muitos cargos e funções e muitas tarefas e responsabilidades para pouca gente. É isso mesmo. É importante ter em mente que o ideal seria ter mais gente trabalhando no escritório, dividindo tarefas e responsabilidades. Mas enquanto isso não acontece, essas tarefas precisam ser divididas com muita inteligência entre as pessoas disponíveis. Resumindo, distribuir as tarefas e responsabilidades do escritório com inteligência e critérios é o primeiro passo para alcançar o estado de plena qualidade e produtividade. E este é um dos objetivos da boa administração. Se você é um profissional de engenharia, de agronomia ou de uma das geociências do sistema Confea, CREA e Mútua, esta série foi produzida para você. A Mútua está fazendo esse investimento por acreditar no potencial empreendedor dos profissionais e por querer que eles estejam instrumentalizados para transformar os seus conhecimentos técnicos em negócios lucrativos e sustentáveis. Assista a todos os vídeos, deixe seus comentários ou envie perguntas para mim. Eu terei um grande prazer de responder se estiver ao meu alcance. Inscreva-se no canal da Mútua e compartilhe esse vídeo com algum colega que possa se interessar ou se beneficiar com esses conhecimentos. E até a semana que vem.